dados. Vamos passar para a próxima transparência. Na situação A, o veículo foi usado apenas para transporte. Então, nós examinamos o consumo de diesel em litros e gás natural em metro cúbico e os custos anuais. E nós tomamos como parâmetro para essa primeira comparação o combustível, que é o custo operacional, vamos dizer assim, mais determinante nisso aí. Então, aqui está o ônibus diesel, a parte de consumo e de custo, o ônibus elétrico híbrido, a diesel, aqui está o ônibus convencional a gás natural, e aqui está o ônibus elétrico híbrido a gás natural. Então, uma maneira da gente expressar o resultado disso daí era o seguinte: afinal, mas o que eu ganhei em utilizar o ônibus elétrico diesel? Um número que para nós, eu acho que é um bom indicador para o empresário dessa área, é dizer para ele qual é o ganho relativo anual por ano, né? O ganho relativo anual por ônibus, tá certo? Isso é uma maneira interessante. Quanto que por ônibus você vai gastar quando você compara o ônibus elétrico diesel com o diesel puro? O resultado que nós chegamos foi isso aqui, 4,6 vezes 10 a cubo reais, preços aí do final do ano, tá certo? E de gás natural foi esse ganho aqui por ônibus, ele teria esse ganho aqui. Vamos passar para o caso B. No caso B, o que aconteceu? Você bota o ônibus elétrico híbrido para gerar energia, mas vai dar com um problema. A energia elétrica, nesse caso, produzida pelo ônibus elétrico híbrido, se mostra mais competitiva em horário de ponta. Porque na ponta é mais caro, evidentemente, você, de repente, se ligasse um ônibus na hora da ponta, ele fica competitivo com a energia da distribuidora. Mas nós vimos pela curva de carga da frota que exatamente nesse horário está muita gente utilizando o ônibus. Então, como o fator de disponibilidade da frota analisada neste período é reduzido, esse fato vai acabar impedindo, talvez, ganhos maiores. A não ser que o dono lá da empresa de ônibus não atendesse os seus usuários contumazes e começasse a querer vender para outros usuários. Mas isso é um problema que a gente deixa para ele resolver. Nós utilizamos, assim como balizador disso daí, novamente, o custo do combustível e a energia elétrica produzida. Isso aí não é exatamente, seria tarifa, né? Mas seria um balizador. Tá? Esse balizador, no caso aqui, para o ônibus elétrico híbrido a diesel, deu 56 centavos de real por quilowatt-hora. Dá uma indicação de que, de repente, na ponta, vai ser legal botar esse ônibus aí para gerar. Também, se for gás natural, até é melhor ainda um pouco. Mas, certamente, fora da ponta, ele vai perder. Tá certo? Fora da ponta, ele perde. Olha, nós estávamos com uma situação aqui, que o ganho por ônibus era 4,6 vezes 10 ao cubo e 3,1 vezes 10 ao cubo. Na situação B, ele usou o ônibus para atender os seus passageiros e usou o ônibus para vender energia elétrica na ponta. Aí, olha só, já houve um pulo aqui, quase que dobrou. Ele começou a vender energia com o ônibus, ele quase que dobra. Começou a ficar interessante, né? Essa história aqui começou a ficar interessante. Agora vamos ver se ele conseguir trabalhar fora da ponta, cogerando. Vamos passar para a próxima transparência. Então, agora nós vamos botar o ônibus para transporte e cogeração. Aí o que aconteceu? Quando foi fazer a avaliação, verificou que o parâmetro K1, ele tinha um ganho muito grande. Por quê? O parâmetro K1 passa a ser menor devido à economia conferida pela energia térmica produzida, função, evidentemente, de um certo fator de aproveitamento. Considerou-se a energia térmica do ônibus elétrico híbrido, substituindo o gás natural, que ele eventualmente compraria para aquela energia térmica. Para que ele vai precisar dessa energia térmica? Suponha que seja num shopping, vai precisar para esfriar água, aquecer água
todos os processos aí térmicos que você tenha, tá certo? O shopping é uma boa ideia para isso aí. Bom, aí o que aconteceu? Nós estávamos aqui na situação B, que esse parâmetro em dólar por quilowatt-hora dava 0,56, 0,38. Quando você passa a aproveitar a energia térmica, ele passa a ser competitivo fora da ponta, olha, principalmente se for gás natural, passou para 0,04. É uma maravilha isso aqui, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ele não vai só aproveitar o ônibus para gerar na ponta, ele vai também usar o ônibus nos outros momentos. Então o ganho dele começa a ser muito maior. Essa situação C levou a números para esse modelo que nós montamos, a ganhos por ônibus da ordem de 15,1 vezes 10 ao cubo reais e de 36,2 vezes 10 ao cubo reais por ônibus. Vamos passar para a próxima transparência. Então, algumas das conclusões do caso 2. O que aconteceu com o caso 2? A frota de ônibus elétrico híbrido foi capaz de gerar 644 megawatt-hora ao longo do ano, se ela só fizesse geração elétrica e na ponta. Quando ela passa a ser cogerador, com aquela frota que nós tínhamos, ela chega a gerar 12.900 megawatts-hora. Nas situações B e C, respectivamente, né, como a gente estava dizendo. A análise de sensibilidade mostrou que o aumento, né, do ganho relativo anual, quer dizer, por ônibus, é bem maior em relação à elevação da geração média do que em relação ao aumento do percurso diário. Então, isso aí vai ser uma coisa, vamos dizer assim, que vai, ela projetando no futuro, o empresário do ônibus ele vai ficar na dúvida, afinal, eu sou empresário de ônibus, eu sou empresário de energia. Porque se ele aumenta a geração, ele começa a ter mais ganho até do que aumentando os percursos ao longo do dia. Esse é um resultado muito interessante. Bom, a análise das emissões mostrou-se sempre favorável ao emprego do ônibus elétrico híbrido. O total de emissões do ônibus elétrico híbrido é inferior quando comparadas com o total da operação de ônibus a combustão interna e instalações convencionais de cogeração. Ou seja, o que eu estou falando ali? Por exemplo, no caso de um shopping, você tem que sentar o empresário do shopping com o empresário de ônibus. Tá? Por quê? Se você fizer uma instalação de cogeração no shopping e tiver as frotas que atendem o shopping, o total de emissões dessas duas instalações é maior do que se você utilizar parte da cogeração através do próprio ônibus. O ônibus, ele leva ao shopping os seus consumidores, né? E também pode produzir energia e água quente e outros subprodutos. Então, é isso que a gente está dizendo com esse resultado. As simulações efetuadas permitiram concluir que as situações B e C aceleram o pagamento das diferenças de preço entre o ônibus elétrico híbrido e o ônibus a combustão interna, para uma diferença da ordem de 30%, que é o que tem sido aí colocado. Estima-se, esse dado era interessante, depois eu vou passar até para o próprio Antônio, da Eletra, estima-se que este pagamento possa ocorrer em períodos inferiores a 2 anos, na situação C. Quem sabe ele pode pagar com isso até a própria troca de baterias, se ele estiver utilizando baterias de chumbo ácido, que tem uma vida útil menor. Passar para a próxima. Como é que é o modelo que a gente tem